Você já se perguntou onde foram parar as calças do Walter White no primeiro episódio? Ou porque Breaking Bad tem exatamente 62 episódios? E aquela morte do Gus, que foi revelada muito antes e quase ninguém percebeu? Hoje eu vou te mostrar 21 detalhes e easter eggs que você provavelmente nunca notou em Breaking Bad. Breaking Bad começa com uma cena icônica, Walter White, que na época era só um professor de química e que depois viraria o famoso Heisenberg, aparece no meio do deserto, sem calças. Mas você já parou pra pensar o que acontece com aquelas calças? Na quinta temporada isso é finalmente respondido. Lembra daquela cena do Walter empurrando um barril pelo deserto? Pois é, se você prestar atenção, as calças estão lá, jogadas na areia. Anos se passaram na história e elas continuaram exatamente no mesmo lugar. Um dos easter eggs mais incríveis de Breaking Bad. Gustavo Fring é um dos maiores vilões da série e a morte dele é um dos momentos mais marcantes de Breaking Bad. Depois de ser explodido por seu antigo rival, Hector Salamanca, o Gus sai da sala com metade da cabeça faltando. Essa cena me lembrou muito Harvey Dent em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas voltando para Breaking Bad, a morte de Gus já tinha sido anunciada muito antes de acontecer. Naquela colisão dos aviões, quando vários destroços caem na casa do Walter, tem um detalhe fácil de passar batido: o ursinho rosa com metade do rosto queimado. Exatamente como o Gus aparece na cena da morte, um detalhe que muita gente nem percebe na primeira vez. A trajetória de Walter White é lendária, ver um professor de química virar um chefe do tráfico é fascinante, mas também meio triste. Ao longo das 5 temporadas, você vê um cara comum se transformar numa figura cada vez mais sombria, e essa mudança não aparece só na personalidade dele, também está no guarda-roupa. No começo da série, Walter usa roupas claras, simples e bem estilo professor mesmo, mas conforme ele mergulha nesse mundo, as cores das roupas dele vão ficando cada vez mais escuras. Em Breaking Bad, as cores sempre dizem algo sobre os personagens, e no caso do Walter isso fica bem claro. A série é toda pensada detalhe por detalhe, nada ali é por acaso. Saul Goodman é um dos personagens mais queridos pelos fãs de Breaking Bad. Ele teve tanta profundidade na série, que depois do final acabou ganhando sua própria série, Better Call Saul, que é muito boa e até meio subestimada. O nome da série vem do slogan do escritório de advocacia do Saul, aquele mesmo que começa a representar o Walter e Jesse lá na segunda temporada. Mas o detalhe mais legal é que antes mesmo de Saul aparecer, a série já anuncia a chegada dele. Quando Badger, o amigo de Jesse, está naquele banco vendendo cristal e acaba preso pelos narcóticos, o slogan do Saul já está lá. A presença dele é sentida antes mesmo de surgir em cena. Um easter egg que quase ninguém percebe aparece em uma das cenas do hospital. Os detalhes dos azulejos no chão imitam exatamente os quadros da tabela periódica, os mesmos que aparecem na abertura da série. É aquele tipo de detalhe que você só nota quando reassiste com calma. A morte de Jenny é um dos momentos mais tristes da série, mesmo que ela não ajudasse o Jesse a vencer o vício, o que o Walter fez ali foi extremamente cruel. Ela não merecia morrer engasgada com o próprio vômito, mas por mais chocante que essa cena seja, ela fica ainda mais pesada quando você percebe que a série já vinha avisando sobre isso várias vezes. Na segunda temporada tem uma cena em que a própria Jenny vira o Jesse de lado, para evitar que ele vomite enquanto está desacordado, e em um flashback ela até faz uma brincadeira, dizendo que vomitou um pouco pela boca. Tudo isso acaba pronunciando exatamente a forma como ela morre, mas um detalhe sombrio que Breaking Bad planta lá atrás e só faz sentido depois. Perto do fim da série, Jesse Pinkman convive com o trauma do assassinato que o Walter o obrigou a fazer. A lembrança de Gale não sai de sua cabeça e a série nos faz lembrar dele em 2 ocasiões. Quando Jesse está jogando videogame, o nome aparece na parede, e ao contrário. E mais tarde, na empresa em que Lydia trabalha, lá está ele novamente. Uma das primeiras vezes que a gente realmente percebe a crueldade do Gustavo Fring é nos flashbacks do México. Um dos momentos mais lendários da série acontece ali, quando ele envenena um grupo inteiro do cartel usando uma garrafa de tequila adulterada. Mas o mais interessante é que esse plano não surgiu do nada. Durante o primeiro encontro entre Gus e o Dom Eladio, ele já percebe que o chefão do cartel é apaixonado por tequila, e é nesse detalhe que Gus já encontra uma fraqueza que Dom Eladio não resiste: uma boa garrafa não pode ser recusada. Esse pequeno detalhe plantado lá atrás virou o gatilho para uma das cenas mais icônicas de Breaking Bad.
Apesar do nome dele aparecer em todos os episódios, o Vince Gilligan não é exatamente uma figura pública. Ele não tem redes sociais, raramente dá entrevistas e muita gente que é fã de Breaking Bad provavelmente nem sabe como ele realmente é. Mas para este easter egg aqui, você precisa saber o rosto dele. Na última temporada, existe uma cena em que o rosto do próprio Vince aparece estampado nas notas do dinheiro. Isso mesmo, o criador da série virou literalmente a cara da grana no universo Breaking Bad. Fica até a dúvida, será que dentro daquele universo ele foi um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos? Essa aqui é pra você que ama química, porque Breaking Bad respira química do começo ao fim. Desde a abertura até várias tramas importantes, a série vive puxando referências da tabela periódica. Mas esse easter egg aqui provavelmente é o mais sombrio de todos. Breaking Bad tem 62 episódios e esse número não foi escolhido à toa. O elemento 62 na tabela periódica é o samário, um elemento químico usado em tratamentos de quimioterapia para combater o câncer. O mesmo câncer que deu início a toda a jornada do Walter White. Coincidência? Sinceramente, não parece nem um pouco. Na quinta temporada, tivemos uma pista bem sutil sobre a morte do Walter. Nessa cena, ele está examinando a bala na lateral de um carro, e a imagem alinha o reflexo dele com a bala, simbolizando que ele não sairia vivo da série. Parecia óbvio que ele ia morrer, mas esses pequenos detalhes passam bem despercebidos. O episódio Ozymandias da quinta temporada é um dos mais intensos da Breaking Bad. Ele é cheio de easter eggs e momentos dramáticos. Um deles acontece logo depois de Walter sequestrar a própria filha. Enquanto ele está escondido, tentando decidir o que fazer, Holly chama pela mãe, fazendo com que ele perceba que precisa devolver a filha. Só que essa fala não estava no roteiro, e no meio das gravações, o bebê que interpretava Holly chamou por sua mãe de verdade. Uma bela improvisação, eu diria. Logo depois disso, Walter deixa Holly em um quartel dos bombeiros, sabendo que ela seria devolvida para Skyler. Mas tem um detalhe muito interessante rolando no fundo da cena. Se você olhar com atenção, dá pra ver um tabuleiro de xadrez que os bombeiros estavam usando. E aí vem um detalhe simbólico, as peças pretas estavam cercando o Rei Branco. É uma metáfora perfeita pro momento de Walter. Um rei branco cercado de todos os lados e sem saída, prestes a perder seu império. É como se a série estivesse mostrando visualmente que estamos vendo a resistência final do Walt. Ainda no episódio Ozymandias, tem mais um detalhe simbólico que muita gente esquece. Depois da morte de Hank, uma das cenas mais pesadas da série, o corpo dele é jogado em um buraco no deserto, para nunca mais ser visto, mas aquele buraco foi cavado pelo próprio Walter. Ele cavou sozinho, quando precisava esconder os barris de dinheiro. Ou seja, sem perceber, o Walter preparou o lugar onde Hank seria enterrado. Ele literalmente cavou a sepultura do próprio cunhado, uma das simbologias mais tristes e pesadas de Breaking Bad. Ao longo da série, Walter White vai mudando, mas tem um detalhe curioso que muita gente não percebe. Ele começa a adotar hábitos das pessoas que ele enfrenta. Tudo começa lá atrás, com Crazy E, o traficante que o Walt prende no porão com um cadeado de bicicleta. Crazy E sempre comia sanduíche sem a casca do pão. E depois da morte dele, o Walter aparece fazendo exatamente a mesma coisa. Mais tarde, o Walt passa a copiar até a maneira como Gus vomitava. Um detalhe que só repara quem reassiste com calma. E por último, depois da morte de Mike, o Walter começa a pedir a mesma bebida que ele, whisky com gelo. Um dos melhores easter eggs de Breaking Bad aparece logo no primeiro episódio. Quando Walter recebe o diagnóstico de câncer, o médico diz que ele teria cerca de 2 anos de vida. E mesmo que o Walter tenha conseguido vencer o câncer, essa previsão acabou sendo assustadoramente precisa. Ele recebeu o diagnóstico no dia do próprio aniversário. E quase exatamente 2 anos depois, um dia após o outro aniversário, o Heisenberg deu seu último suspiro. O médico praticamente acertou em cheio, só não mencionou que o Walter morreria atingido por uma arma completamente bizarra e construída por ele mesmo. Durante a cena da briga de Jesse com Tuco, Aaron Paul, que interpretava Jesse, desmaiou e sofreu uma concussão, precisando de atendimento médico. Devido ao sucesso da série, alguns traficantes começaram a adicionar corante azul à metanfetamina para criar uma marca ao produto. Aaron Paul passou várias horas com viciados e ex-viciados para interpretar o papel de Jesse. Ele disse que isso permitiu ver um lado muito diferente das pessoas. Durante uma cena das filmagens com Andy, a prostituta, as filmagens foram interrompidas porque um homem a confundiu com uma prostituta de verdade. Ela foi abortada para um programa. Antes de conseguir o papel em Breaking Bad, Bryan Cranston participou de Power Rangers. Bom galera, essa foi a nossa lista, espero que tenham gostado. E já me diz aí, qual o seu momento favorito em Breaking Bad? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, e até a próxima.